Você é uma pessoa boa. Você sabe disso. Todo mundo ao seu redor sabe disso. Você ajuda quando pode. Você compartilha o que tem, mesmo que seja pouco. Você não mente, não rouba, não engana ninguém. Você trabalha honestamente. Você trata as pessoas com respeito. Você vai à igreja, ou medita, ou reza. Você tenta viver de forma correta, ética, decente. Você é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa boa. E mesmo assim, você é pobre. Ou, no mínimo, está sempre lutando financeiramente, sempre apertado. Sempre preocupado com contas, sempre sem sobra no fim do mês, sempre um passo atrás da linha da segurança financeira. E isso te confunde profundamente, porque você olha ao redor e vê pessoas que não são tão boas quanto você. Pessoas que mentem, que enganam, que são egoístas, que pisam nos outros, e essas pessoas são ricas, ou pelo menos mais confortáveis financeiramente do que você. E você se pergunta: por quê? Por que eu, que tento fazer o certo, que tento ser uma boa pessoa, continuo pobre? Por que pessoas que não se importam com ninguém prosperam, enquanto eu, que me importo, luto? E talvez você tenha ouvido explicações religiosas que te dizem: os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E então você aceita. Talvez ser pobre seja meu destino espiritual. Talvez ser rica seria pecado. Talvez Deus queira que eu seja pobre para me manter humilde. Ou talvez você tenha ouvido: seu coração é puro, não é apegado ao dinheiro. Isso é uma bênção. E você tenta se convencer de que está tudo bem, que dinheiro não importa, que você é espiritualmente superior por não ter. Mas no fundo, você não está em paz. No fundo, você se sente injustiçada. Você olha para suas contas não pagas, para suas necessidades não atendidas, para seus sonhos adiados indefinidamente, e você se pergunta: será que bondade e pobreza realmente precisam andar juntas? E se eu te disser que não? E se eu te disser que essa associação entre bondade e pobreza é uma das maiores mentiras já contadas à humanidade? Emma Curtis Hopkins, há mais de 100 anos, viu isso constantemente. Ela via pessoas excepcionalmente boas, as mais generosas, as mais honestas, as mais amorosas, vivendo em pobreza, enquanto pessoas egoístas e sem escrúpulos prosperavam. E Emma descobriu algo que vai desafiar tudo o que te ensinaram. Ela descobriu que pessoas boas não ficam pobres porque são boas. Ficam pobres porque foram ensinadas que bondade e riqueza são incompatíveis, e essa crença as mantém presas. Neste vídeo, vou revelar a verdade completa que Emma Curtis Hopkins ensinava. Vou te contar a história detalhada de uma mulher chamada Grace, uma das pessoas mais bondosas que Emma já conheceu, que viveu décadas na pobreza, acreditando que era sua cruz espiritual, até descobrir que podia ser bondosa e próspera. E mais importante, vou te ensinar como romper essa falsa associação e finalmente permitir que prosperidade entre na sua vida sem você perder sua bondade. Se você está cansada de ser boa e pobre, se você quer descobrir por que a bondade não basta para prosperar e o que está faltando, então fique comigo até o final. Porque o que vou compartilhar pode libertar você de uma prisão mental que provavelmente está te aprisionando há anos. A grande mentira sobre bondade e pobreza. Vou começar revelando a mentira que foi plantada na mente de milhões de pessoas boas ao longo dos séculos. Uma mentira disfarçada de virtude. Uma mentira ensinada por instituições religiosas que queriam manter as pessoas dóceis, resignadas, fáceis de controlar. A mentira é esta: pessoas verdadeiramente boas são pobres. Pessoas ricas são más ou corrompidas. Pobreza é virtude. Riqueza é pecado. Você já ouviu isso de 1000 formas diferentes. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Os pobres são mais próximos de Deus.
Pobreza te mantém humilde. E essas frases foram repetidas tantas vezes, com tanta autoridade religiosa, que se tornaram verdades inquestionáveis na mente de bilhões de pessoas. Especialmente pessoas boas, pessoas como você. E então o que acontece? Você, pessoa boa, desenvolve uma associação profunda e inconsciente. Ser boa é igual ser pobre. Ser rica é igual ser má. E essa associação cria um conflito interno devastador. Porque, no fundo, você quer prosperidade. Você quer segurança financeira. Você quer poder comprar o que precisa sem angústia. Você quer ajudar sua família. Você quer viver com dignidade. Mas toda vez que você deseja isso, uma voz interior sussurra. Você está sendo egoísta. Você está se afastando de Deus. Você está se corrompendo. Pessoas realmente boas não querem riqueza. E então você suprime o desejo. Você se sente culpada por querer mais. Você se convence de que aceitar a pobreza é virtude. Você transforma sua miséria financeira em medalha espiritual. E enquanto isso, você continua pobre, sofrendo, lutando, mas se convencendo de que isso te faz mais santa. Emma Curtis Hopkins via esse padrão repetidamente, e ela ficava furiosa. Não com as pessoas, mas com as instituições que haviam plantado essa mentira nas mentes das pessoas mais bondosas. Emma dizia algo radical. A associação entre bondade e pobreza não vem de Deus. Vem de homens que queriam controlar as massas. Deus nunca quis que você fosse pobre. Deus é abundância infinita. E você, como filha de Deus, tem direito à abundância. Mas deixe eu ser clara sobre algo crucial. Emma não estava dizendo que todas as pessoas ricas são boas. Ela sabia que havia pessoas ricas e egoístas. Mas ela também sabia que havia pessoas pobres e egoístas. E pessoas ricas e bondosas. E pessoas pobres e bondosas. Riqueza ou pobreza não determinam bondade. São coisas separadas. O problema é que te ensinaram que são a mesma coisa. E essa falsa associação criou um bloqueio mental e espiritual que impede pessoas boas de prosperarem. Emma explicava: bondade é maravilhosa, mas bondade sozinha não cria prosperidade. Bondade com consciência de escassez cria uma boa pessoa pobre. Bondade com consciência de abundância cria uma boa pessoa próspera. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Você não precisa escolher entre ser boa e ser próspera. Você pode e deve ser ambas. De fato, Emma argumentava que quanto mais próspera você fosse, mais bem você poderia fazer no mundo. Uma pessoa bondosa e pobre pode ajudar um pouco. Uma pessoa bondosa e próspera pode ajudar imensamente. Mas para romper essa falsa associação, você precisa primeiro entender de onde ela veio e por que foi plantada em você. A verdade histórica é que as instituições religiosas, ao longo dos séculos, descobriram que era muito mais fácil controlar pessoas pobres do que pessoas prósperas. Pessoas pobres são dependentes. Pessoas prósperas são independentes. Então, o que fizeram? Transformaram pobreza em virtude. Disseram que sofrer financeiramente te aproximava de Deus. Disseram que aceitar miséria era humildade. Disseram que desejar abundância era egoísmo. E as pessoas mais bondosas, as que mais queriam agradar a Deus, as que mais temiam pecar, foram as que mais internalizaram essa mentira. Porque queriam fazer o certo. E assim, gerações de pessoas excepcionalmente boas viveram e morreram na pobreza, acreditando que era vontade de Deus. Mas Emma Curtis Hopkins, que estudou profundamente os textos religiosos originais, descobriu algo diferente. Ela descobriu que Jesus não glorificava a pobreza. Ele denunciava a injustiça que criava a pobreza. Há uma diferença enorme. Quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ele não estava dizendo bem-aventurados os que não têm dinheiro. Ele estava dizendo bem-aventurados os que não são arrogantes, os que são humildes de coração. Você pode ter dinheiro e ser humilde. Você pode não ter dinheiro e ser arrogante. Quando Jesus disse que é difícil para um rico entrar no reino dos céus, ele não estava dizendo que riqueza é pecado.
Ele estava falando de apego, de idolatria ao dinheiro. Você pode ser rica sem idolatrar o dinheiro. Você pode ser pobre e idolatrar o dinheiro que não tem. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi o relacionamento com o dinheiro. E aqui está o que Emma queria que você entendesse. Deus não quer que você seja pobre. Deus quer que você seja livre, e liberdade requer recursos. Pobreza não é liberdade, pobreza é prisão. Então por que pessoas boas ficam pobres? Não porque Deus quer, não porque bondade, não pobreza, mas porque pessoas boas foram convencidas de que desejar prosperidade é egoísmo, ter dinheiro as corrompe, pobreza as mantém puras, aceitar miséria financeira é virtude e lutar por mais seria orgulho. E essas crenças, todas falsas, todas plantadas por outros, criam um bloqueio energético, mental e espiritual que repele prosperidade. Emma via isso constantemente, e ela dedicou sua vida a libertar pessoas boas dessa prisão mental. A história completa de Grace. Agora vou te contar a história que ilustra perfeitamente tudo isso. A história de Grace, uma das mulheres mais bondosas que Emma Curtis Hopkins já conheceu. Grace nasceu em 1855 numa família profundamente religiosa em Massachusetts. Desde criança, ela foi ensinada que bondade era o valor supremo, e ela levou isso a sério. Grace era genuinamente, extraordinariamente bondosa. Ela ajudava todo mundo. Se uma vizinha estava doente, Grace cuidava dela. Se alguém precisava de comida, Grace dividia o pouco que tinha. Se uma criança precisava de roupas, Grace costurava com seus próprios retalhos de tecido. Grace era o tipo de pessoa que todos amavam, todos confiavam, todos recorriam quando precisavam. Mas Grace era pobre, muito pobre. Ela nunca se casou. Trabalhava como professora numa escola pequena, ganhando muito pouco. Vivia num quartinho alugado, comia o básico, vestia as mesmas roupas por anos. E Grace aceitava isso como sua cruz. Ela foi ensinada desde criança que bem-aventurados os pobres e que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ela acreditava profundamente que sua pobreza era sinal de sua virtude. Quando tinha 35 anos, Grace perdeu o emprego de professora porque a escola fechou. Ela tentou encontrar outro trabalho, mas na época, mulheres de 35 anos já eram consideradas velhas demais para muita coisa. Ela conseguiu apenas trabalhos temporários, mal pagos, instáveis. Grace começou a passar necessidades reais. Às vezes não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Às vezes passava fome. Mas mesmo na miséria, ela continuava ajudando outros. Se alguém batesse em sua porta precisando de algo, ela dava, mesmo que significasse ficar sem. As pessoas ao redor diziam: Grace é uma santa, ela não tem nada e ainda dá, que alma pura. E Grace se sentia bem com isso. Sentia que sua pobreza e generosidade a tornavam especial espiritualmente. Mas dentro dela havia um conflito silencioso que ela não admitia nem para si mesma. Às vezes, à noite, sozinha, com frio e fome, ela chorava. Ela se perguntava: por que Deus permite que eu sofra tanto quando eu tento ser tão boa? Por que pessoas egoístas prosperam e eu, que dou tudo, não tenho nada? Mas ela imediatamente suprimia esses pensamentos, sentindo-se culpada por questioná-los. É pecado duvidar de Deus. É pecado querer mais. Aceita a tua cruz, Grace. Quando Grace tinha 42 anos, algo aconteceu que a levaria a Emma Curtis Hopkins. Grace estava tão pobre que não tinha dinheiro para comprar comida. Ela passou 3 dias sem comer adequadamente. No terceiro dia, com tontura de fome, ela desmaiou na rua. Uma mulher a encontrou e a levou para casa. Essa mulher, chamada Sarah, era relativamente próspera. Ela deu comida a Grace, cuidou dela e, quando Grace contou sua história, como era boa, ajudava todos, mas vivia na miséria. Sarah disse algo surpreendente. Grace, você já ouviu falar de Emma Curtis Hopkins? Grace não tinha.
Sarah explicou que Emma ensinava sobre prosperidade espiritual, que ela ajudava pessoas a entenderem que podiam ser boas e prósperas. Grace imediatamente sentiu resistência. Não, não. Essas coisas de prosperidade são mundanas. Eu não preciso de riqueza. Preciso apenas aceitar a vontade de Deus. Mas Sarah insistiu gentilmente. Grace, você acha que é vontade de Deus que você desmaie de fome na rua? Você acha que Deus quer que você sofra assim? Grace não tinha resposta. Então Sarah disse, vem comigo amanhã. Emma está dando uma palestra. Só ouça. O que você tem a perder? Relutante, Grace foi. A sala estava cheia de mulheres. Grace se sentou no fundo, com os braços cruzados, preparada para discordar de tudo. Emma Curtis Hopkins entrou e começou a falar. E em poucos minutos, algo que Emma disse perfurou todas as defesas de Grace. Muitas de vocês aqui foram ensinadas que ser uma boa pessoa significa ser uma pessoa pobre. Que sofrer financeiramente as aproxima de Deus. Que aceitar miséria é virtude. Mas eu pergunto, que tipo de Deus seria esse? Um Deus que cria filhas à sua imagem e semelhança, mas quer que elas sofram na pobreza. Isso não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é a abundância infinita, que deseja que suas filhas vivam em abundância também. Grace sentiu lágrimas nos olhos. Ninguém nunca tinha dito isso para ela antes. Emma continuou. Vocês foram ensinadas que desejar prosperidade é egoísmo. Mas eu pergunto, é egoísta querer ter recursos para alimentar-se adequadamente? É egoísta querer ter um lar seguro? É egoísta querer poder ajudar outros de forma mais efetiva? Se essas coisas são egoísmo, então o próprio Deus é egoísta, pois ele tem abundância infinita. Grace estava ouvindo com atenção total agora. Emma então disse algo que mudaria tudo. Há uma diferença crucial entre uma pessoa boa e pobre e uma pessoa boa e próspera. Não é a bondade. Ambas têm bondade. A diferença é a crença. A pessoa boa e pobre acredita que bondade e riqueza são incompatíveis. A pessoa boa e próspera sabe que pode ser ambas. E vocês, mulheres bondosas que estão aqui hoje, precisam entender. Vocês não precisam escolher. Vocês não precisam ser pobres para serem boas. Vocês podem ser boas e prósperas. Na verdade, quanto mais prósperas vocês forem, mais bem vocês poderão fazer no mundo. Algo explodiu dentro de Grace. Décadas de condicionamento começaram a rachar. Ela tinha acreditado a vida inteira que sua pobreza era prova de sua bondade. Que se ela tivesse dinheiro, se corromperia. Que Deus queria que ela sofresse. Mas e se tudo isso fosse mentira? Depois da palestra, Grace procurou Emma com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhora Hopkins, eu passei minha vida inteira acreditando que minha pobreza era minha virtude, mas eu estou sofrendo tanto. Eu desmaiei de fome 3 dias atrás. Será que Deus realmente quer isso para mim? Emma segurou as mãos de Grace e disse com firmeza gentil. Não, Grace, Deus nunca quis isso. Foram homens que te convenceram disso para te manter controlada, dócil, resignada. Mas você é filha de Deus, e como filha, você tem direito à abundância. Mas eu tenho medo, Grace confessou. Eu tenho medo de que se eu tiver dinheiro, eu me torne egoísta. Eu tenho medo de perder minha bondade. Emma sorriu. Grace, bondade não é algo que você tem porque é pobre. Bondade é quem você é. Se você tem um coração bondoso, você será bondosa rica ou pobre. A diferença é que rica, você poderá fazer muito mais o bem. Emma, então, deu uma instrução específica para Grace. Nos próximos 30 dias, você vai fazer uma prática todos os dias. Você vai parar de glorificar sua pobreza. Pare de dizer que é virtuosa porque é pobre. Em vez disso, você vai dizer, eu sou uma pessoa bondosa e mereço prosperidade. Bondade e riqueza não são opostas. Eu posso ser ambas. Eu sou ambas. Grace ficou aterrorizada. Parecia blasfêmia. Mas Emma insistiu. Experimente. 30 dias. Se nada mudar, você volta para sua antiga crença. Mas se algo mudar,
você saberá que estava vivendo sob uma mentira. Grace concordou tremendo. Nos primeiros dias foi extremamente difícil. Toda vez que Grace dizia, eu mereço prosperidade, uma voz interna gritava, pecado, egoísmo, orgulho. Ela se sentia mal, culpada, como se estivesse traindo Deus. Mas ela persistiu. E gradualmente algo começou a mudar. Grace começou a perceber que ela tinha glorificado sua pobreza. Ela tinha se orgulhado de sofrer. Ela havia transformado sua miséria em identidade. E ao fazer isso, ela tinha fechado todas as portas para a prosperidade. Ela começou a entender que podia ajudar pessoas estando próspera. Que podia ser generosa tendo recursos. Que bondade não dependia de pobreza. E então as coisas externas começaram a mudar. Na segunda semana, Grace encontrou um trabalho melhor. Uma família rica precisava de uma governanta educada. Ofereceram um salário decente, moradia inclusa, comida inclusa. Grace, que antes teria recusado por achar mundano demais, aceitou. No terceiro mês, a mesma família ofereceu que Grace gerenciasse a educação das crianças deles, com salário ainda melhor. Em 6 meses, Grace estava ganhando mais do que jamais tinha ganhado. Ela tinha quarto próprio, comida abundante, roupas decentes. E sabe o que aconteceu? Grace não se tornou egoísta. Ela não perdeu sua bondade. Na verdade, ela conseguiu ajudar ainda mais pessoas. Porque agora tinha recursos. Ela pagava remédios para vizinhos doentes, doava para orfanatos. Ajudava mulheres jovens a conseguirem educação. Ela fazia muito mais bem sendo próspera do que jamais fez sendo pobre. Anos depois, Grace escreveu uma carta para Emma que Emma guardou e citou muitas vezes. Eu passei 40 anos acreditando que minha pobreza me tornava santa. Mas eu estava apenas me torturando e limitando o bem que eu poderia fazer. Quando finalmente entendi que podia ser bondosa e próspera, minha vida inteira mudou. Eu não perdi minha bondade. Eu a multipliquei. Porque agora tenho recursos para realmente fazer diferença. Por que bondade não basta para prosperar? Agora vou explicar em profundidade por que bondade, por mais linda que seja, não é suficiente para criar prosperidade. E o que está faltando? Emma Curtis Hopkins ensinava: bondade é uma qualidade do coração. Prosperidade é uma consciência da mente. Você pode ter um sem o outro. Idealmente, você tem ambos. Primeiro, bondade com consciência de escassez é igual a pessoa boa e pobre. Esta é a combinação mais comum entre pessoas verdadeiramente bondosas. Elas têm um coração maravilhoso, mas uma mente programada para a escassez. O que caracteriza essa combinação são as crenças a seguir. É melhor dar do que receber. Então só dão, nunca recebem. Pensar em dinheiro é mundano. Pessoas espirituais não se preocupam com finanças. Aceitar pobreza é humildade. Deus provê, mas mal aparentemente. Comportamentos. Dão mesmo quando não têm. Sentem culpa ao receber. Recusam ajuda porque outros precisam mais. Não cobram o valor justo pelo trabalho. Aceitam ser mal pagos porque o importante não é dinheiro. Glorificam o sacrifício financeiro. E o resultado é pessoa excepcional espiritualmente, mas miserável financeiramente. E a miséria limita a capacidade de ajudar outros. Segundo, bondade com consciência de abundância é igual a pessoa boa e próspera. Esta é a combinação que Emma queria que pessoas boas desenvolvessem. Manter a bondade, mas adicionar consciência de abundância. As crenças são: eu posso dar mais quando tenho mais. Deus é abundância e eu sou filha de Deus. Dinheiro é ferramenta para fazer bem. Ser próspera me permite ser mais generosa. Eu mereço prosperidade como qualquer outro ser divino. Com os seguintes comportamentos: dão generosamente, mas também recebem com gratidão. Cobram valor justo e usam recursos para ajudar. Investem em crescimento próprio para ter mais a oferecer. Prosperam sem culpa, sabendo que podem fazer mais bem assim.
não se sacrificam desnecessariamente. E o resultado é pessoa excepcional espiritualmente e financeiramente, capaz de fazer diferença massiva no mundo. Terceiro, por que pessoa boa com consciência de escassez fica pobre? Emma explicava: não importa quão bondosa você seja. Se você tem consciência de escassez, você atrairá escassez. A consciência de escassez inclui acreditar que não há suficiente para todos, sentir culpa ao ter enquanto outros não têm, achar que merecer prosperidade é egoísmo, associar riqueza com corrupção, identificar-se como pobre, mas virtuosa, ter medo de que prosperidade a mude negativamente. E essas crenças criam um campo magnético mental que repele prosperidade. Literalmente. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, mas se você inconscientemente acredita que bondade é igual pobreza, você vai sabotar toda oportunidade de prosperar. Quarto, o que está faltando? Emma dizia: pessoas boas precisam adicionar apenas uma coisa para prosperarem: permissão. Permissão para serem prósperas sem culpa. A maioria das pessoas boas não prospera não por falta de capacidade, mas por falta de permissão interna. Você se sente culpada ao desejar mais. Você se sente egoísta ao receber muito. Você se sente ímpia ao ter enquanto outros não têm. E essa culpa, esse auto-julgamento, bloqueia o fluxo. Agora, a mudança necessária seria de sou bondosa, logo devo ser pobre, para sou bondosa, logo posso fazer mais bem sendo próspera. De a riqueza me corromperia, para a riqueza nas mãos de pessoa boa faz um imenso bem. De devo aceitar pobreza como cruz, para Deus quer minha prosperidade para que eu possa cumprir meu propósito plenamente. Quinto, você não perde bondade ao prosperar. Este era o maior medo de pessoas como Grace. Medo de que a prosperidade as mudasse, as corrompesse. Mas Emma provava consistentemente: se você é bondosa de verdade, você será bondosa rica ou pobre. Bondade não vem de circunstância, vem de caráter. De fato, pessoas genuinamente bondosas que prosperam geralmente se tornam mais generosas, não menos, porque têm mais recursos para compartilhar. Pessoas que se tornam egoístas ao ficarem ricas nunca foram verdadeiramente bondosas. Apenas eram pobres e egoístas, então não tinham recursos para mostrar o egoísmo. Agora faça o seguinte exercício: bondade sem culpa, prosperidade sem medo. Passo 1. Identifique suas crenças escondidas. Responda honestamente: eu acredito que ser rica me tornaria egoísta? Sim ou não? Eu me sinto culpada quando penso em ter muito enquanto outros têm pouco? Sim ou não? Eu acredito que pobreza me mantém pura e humilde? Sim ou não? Eu tenho medo de que prosperidade me afastaria de Deus? Sim ou não? Eu me identifico como pobre, mas virtuosa? Sim ou não? Se você respondeu sim para qualquer uma, você tem bloqueios de bondade associada à pobreza. Passo 2. Desafie e substitua. Para cada crença limitante, substitua. Crença: ser rica me tornaria egoísta. Nova verdade: se sou verdadeiramente bondosa, serei bondosa rica ou pobre. Riqueza não muda caráter, somente revela. Crença: me sinto culpada por querer mais quando outros têm menos. Nova verdade: minha prosperidade não diminui a de outros. Quanto mais eu tenho, mais posso ajudar. Crença: pobreza me mantém humilde. Nova verdade: humildade é qualidade interna, não circunstância externa. Posso ser humilde e próspera. Crença: prosperidade me afastaria de Deus. Nova verdade: Deus é abundância. Prosperar me alinha com a natureza de Deus, não me afasta. Crença: sou pobre, mas virtuosa. Nova verdade: sou virtuosa e mereço prosperidade. Não preciso escolher. Passo 3. Declaração matinal por 40 dias. Eu sou uma pessoa bondosa e mereço prosperidade. Bondade e riqueza não são opostas. Posso ser ambas.
Eu escolho ser ambas. Quanto mais próspera eu for, mais bem poderei fazer. Deus quer minha prosperidade. Eu aceito a abundância sem culpa. Eu recebo sem medo. Eu prospero mantendo minha bondade. Este é meu direito divino. Passo 4. Pratique receber sem culpa. Quando alguém oferecer algo, aceite com gratidão. Quando a oportunidade de ganhar mais aparecer, aceite sem autossabotagem. Quando receber dinheiro, agradeça sem diminuir. Treine-se para receber tão bem quanto você dá. Passo 5. Visualize-se próspera e bondosa. 5 minutos diários. Veja-se tendo recursos abundantes e usando para fazer bem. Veja-se próspera, feliz e ainda sendo a pessoa generosa, amorosa que você é. Quebre a associação mental entre riqueza e maldade. Pessoas boas não ficam pobres porque Deus quer. Ficam porque foram convencidas de que bondade e pobreza devem andar juntas. Gracie viveu 40 anos nessa mentira até descobrir a verdade com Emma Curtis Hopkins. Você não precisa escolher. Você pode ser bondosa e próspera. Aliás, você deve ser. Porque quanto mais recursos você tiver, mais bem poderá fazer. Comprometa-se com 40 dias. Desafie as crenças limitantes. Dê-se permissão para prosperar sem perder sua essência bondosa. Se este vídeo libertou você de alguma culpa, deixe um gostei. Compartilhe com pessoas boas que estão presas na pobreza. Inscreva-se para mais verdades libertadoras de Emma Curtis Hopkins e assista aos outros vídeos do canal para continuar aprendendo mais. Escreva. Nos comentários, você foi ensinada que bondade é igual a pobreza? Como isso afetou sua vida? E não esqueça, você é bondosa e merece prosperidade. Ambas, sempre. Até mais.